Olá, você está no canal Literologia. Aqui a gente discute questões ligadas ao ensino de língua portuguesa, aos estudos de língua portuguesa de maneira geral e qualquer coisa ligada à comunicação. Hoje falaremos de uma coisa bem interessante, que é como manter o rendimento como estudante, sobretudo como estudante de letras. Então, direi o que você precisa fazer para ter o melhor rendimento possível no seu curso. Uma das primeiras coisas, gente, é realmente a educação da vontade, é vencer a preguiça. Por que eu digo isso? Porque quem está na graduação ou mesmo na pós-graduação sabe que os textos científicos são de difícil leitura e que não dá para a gente compreender em apenas uma leitura. Então, isso pode desestimular, uma vez em que você está lendo e não está compreendendo muito bem. Então, a primeira coisa é perseverança. Vamos em frente mesmo. Leia 1, 2 vezes, 3 vezes, tantas vezes forem necessárias. Além disso, a outra recomendação é que você tenha diversos materiais, se possível, do mesmo assunto. Então, quanto mais material você encontrar, melhor, mais rendimento você vai ter. Então, às vezes, você não entendeu um assunto por meio da dissertação, que eu nem recomendo ler dissertação já na graduação, mas você pode ler um manual de linguística num conceito um pouco mais reduzido, um pouco mais direto, mais objetivo e mais claro. Então a ideia é você juntar o máximo de informações possíveis e aos poucos você vai compreendendo. Ainda sobre essa questão de compreensão dos conceitos, há uma coisa bem interessante. Não fique muito aperreado, vamos dizer assim, se não compreende de imediato. Há uma coisa que é preciso fazer, gente, que é sempre voltar ao conceito. Por quê? Porque muitas ideias do campo universitário estão ligadas a outros conceitos, então são questões interligadas. Por exemplo, o aluno do curso de letras que vai estudar, por exemplo, sociolinguística, ele precisa saber a linguística em que a sociolinguística faz uma certa crítica, né? Então, ou seja, estudar, por exemplo, o funcionalismo sem estudar o estruturalismo não tem muito rendimento, ou o formalismo. Então é preciso entender a cronologia das teorias e você aos poucos vai compreendendo. E sempre voltar aos mesmos conceitos, é passear pelos mesmos caminhos sempre. Você vai sempre perceber algo diferente naquele caminho. Então, ler uma apostila hoje, ler um material, não compreendeu bem, daqui a um mês leia de novo o mesmo material, você vai compreender muito melhor, garanto. Tá? Além disso, você vai ler outros materiais que vão ajudar. E aí, ainda sobre material, tenha sempre perto de você diversos materiais, né? Não deixe de adquirir materiais, gente. É necessário sim que você tenha esses materiais quanto mais perto possível. Então, quanto mais fácil estiver o material, mais fácil de ler você vai ter. Outra coisa também é que não precisa, tudo bem, você pode ter um tempo para estudar, mas você não precisa estudar somente naquele exato horário de estudo. Você pode ler em qualquer momento. Você pode ler um parágrafo, você pode ler um capítulo qualquer, você pode sentar e ler um pouquinho, não é preciso seguir aquele roteiro cronologicamente não, né? Você pode ler coisas soltas para depois você vai juntando as pontas, vamos dizer assim. Então você pode ler e deve ler, né, textos às vezes meio que aleatórios, mas que tem uma certa relação, gente, porque a sua mente vai interligar esses textos. Então é uma coisa interessante sobre isso. Eu faço muito isso. Eu leio diversos assuntos ligados, obviamente ligados, eles têm ligação à língua portuguesa, às vezes à gramática e tal, e as coisas depois vão fazendo sentido para mim. Às vezes eu leio uma coisa e nem faz muito sentido, né? Semanas depois aqui vejo um outro texto, um outro assunto, e aquilo vai fazer sentido. Outra coisa importante é a disciplina. Disciplina mesmo, né? Disciplina no sentido de saber o que pode fazer externo e o que não pode. Organização do tempo, gente. Estudante universitário que quer realmente ter sucesso não pode
desprezar o seu tempo de estudo, não pode desprezar o seu material. Então, desculpe me falar, mas achar que um livro de R$ 50 é caro, mas tem o dinheiro para a cervejinha, aí você não está priorizando, tá? Então, é uma coisa a se pensar. O que é caro? Na verdade, nesse momento, precisa pensar o que é prioridade. Se são os seus livros, são os seus estudos, é o seu tempo de estudo ou é a brincadeira ou a farra. Não quero dizer com isso que você precisa deixar de se divertir, pelo contrário. Mas é preciso saber o que é prioridade ou não, tá? E outra coisa bem importante também é ficar próximo de pessoas que estudam, né? Pelo menos você percebe ali uma pessoa que estuda certo assunto e tal, fica ali às vezes próximo dele, pede uma dica, pede um material, discute com essa pessoa certo assunto e você vai realmente entendendo, né, esse assunto. Então, às vezes, a gente sozinho não consegue entender, mas quando você percebe que existe um grupo de pessoas ali que você tem certa afinidade e essas pessoas estudam, é bom também, te interessando, e você vai se espelhando. E por último, gente, é concatenar, ligar os seus esforços aos seus estudos. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você passa muito tempo nas redes sociais, siga pessoas da sua área do conhecimento. Você é estudante de letras, mas não segue ninguém da área de letras, então tem alguma coisa errada aí. É estudante de letras, mas está no YouTube, não segue nenhum professor de língua portuguesa, tem alguma coisa errada, gente, nesse sentido aí, tá? Então, é concatenar essas ideias, concatenar a sua necessidade para isso também. É estudante de letras, mas compra todo o livro no mundo, menos livros de língua portuguesa, tem alguma coisa errada nesse sentido aí também. Então, vai concatenando esses elementos para o curso. E aí não tenha medo realmente de perguntar. Quando você tiver a oportunidade de discutir um certo assunto, discuta. Não tenha esse medo de perguntar. E aí faça o possível para adquirir materiais. Sempre mais melhor, gente, né? Sempre mais material, melhor, tá? Acho que são essas as principais dicas por enquanto, tá? Deixa aí no seu comentário se você tem alguma outra dica ou não, se ajuda ou não. Foi um prazer e até a próxima.